O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, quase sempre nas minhas homilias eu tomo um dos textos bíblicos como, vamos dizer assim, o referencial da meditação, tentando aprofundar com vocês, uma vez que não é possível falar tudo de todos os textos, né? Então, quase sempre eu escolho um texto para tentar aprofundar um pouquinho mais a reflexão com vocês na minha homilia. Mas hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, né? Eu, na verdade, vou, vamos dizer assim, comentar simultaneamente os três textos a partir de uma mesma referência. Esses três textos, do ponto de vista cronológico, eles retratam momentos diferentes da vida da igreja e também eles foram escritos em momentos diferentes. Porém, o contexto que envolve estes textos, estou dizendo não o contexto textual, mas o contexto da experiência da igreja, mais ou menos diretamente, o contexto é o mesmo, que é um contexto de perseguição, de hostilidade contra o Evangelho, contra a igreja, contra aqueles que anunciam a palavra de Deus. Então, o primeiro texto, que é o texto do Evangelho, que cronologicamente falando, ele é primeiro mesmo, né? Então fala da hostilidade e da perseguição que se dá em torno da pessoa de Jesus Cristo, que é o Evangelho do Pai. Nós ouvimos o capítulo 14, onde Jesus está na última ceia, e se aproxima aquele momento em que Cristo vai ser preso injustamente, vai sofrer aquele processo que culmina com a sua morte, né? Então, há uma hostilidade depois também contra os próprios apóstolos, que vai ser sentida sempre mais ao longo da história da igreja, naquele momento primitivo ou inicial, né? Depois, o segundo momento é o texto dos Atos dos Apóstolos.
que nós ouvimos hoje, em que Filipe vai para a cidade da Samaria e lá prega o evangelho, também por causa de um contexto de perseguição. Então, no início da vida da igreja, logo que Jesus ascende ao céu, os apóstolos recebem o Espírito Santo e começam a pregar. Então, inicialmente, começam a haver grandes conversões e os judeus, então, começam uma forte perseguição, o que obriga esta dispersão dos cristãos. Somente os apóstolos, nós sabemos isso do texto bíblico, é que ficam em Jerusalém. Porém, os demais se dispersam. E um deles é Filipe, um daqueles 7 diáconos, que vai para Samaria, a região central da terra de Canaã, e lá começa também a pregar o evangelho. E o terceiro texto é da primeira carta de São Pedro, que a situação é a mesma. Pedro escreve a carta para as comunidades católicas que estavam naquele momento na grande região chamada de Ásia Menor, que corresponde hoje à Turquia. Então ele fala, se a gente não leu a carta desde o início, mas na saudação ele vai dizer aos cristãos que estão na Bitínia, na Capadócia, na Panfilha, ou seja, são regiões, micro-regiões, dentro de uma grande região chamada Ásia Menor, que geograficamente corresponde hoje à nossa Turquia atualmente. E, entre tantas coisas, São Pedro vai falar então para aqueles cristãos que também naquele momento estão sendo fortemente perseguidos, e convidando eles também a anunciarem o evangelho. Então, nestes 3 textos, como eu disse, o contexto dos fatos é o mesmo, de uma forte perseguição. E a começar de Jesus para os seus apóstolos, e depois, vamos dizer assim, isto se faz ver ainda mais nos outros textos que mostra como a igreja está vivendo naqueles tempos. Então, o convite de Jesus, podemos dizer assim, é duplo. Em primeiro lugar, o amor a Deus que se concretiza na vivência dos mandamentos. E esta vivência dos mandamentos se desdobra também no anúncio do evangelho. Então, nós podemos dizer assim que aqui há estes 3 elementos que se mostram presentes nos 3 textos. Em primeiro lugar, o contexto da perseguição. Em segundo lugar, o convite ao testemunho, que vai em 2 direções. Da vivência dos mandamentos, ou seja, o testemunho do amor a Deus e o amor aos irmãos, que, em primeiro lugar, é o melhor e mais eficaz modo de pregação da palavra. O modo mais eficaz não é o verbal, é este de quem vive o evangelho. E depois o anúncio direto também que os apóstolos estavam fazendo. Filipe, apesar de não ser apóstolo, era o diácono, mas está anunciando o evangelho na Samaria. E Pedro convida os cristãos da Ásia Menor a darem razões da sua esperança, estarem prontos a darem razões da sua esperança naquele contexto de perseguição. É muito interessante como os apóstolos acolhem este apelo de Cristo e realmente começam a colocar este apelo em prática. E é muito bonito o texto dos Atos dos Apóstolos hoje, que é dividido em 2 partes. Então, na conclusão da primeira parte, São Lucas, que é o autor, anota, e era grande alegria naquela cidade. Aquela cidade que estava ouvindo a pregação da palavra de Deus e estava não só ouvindo, mas acolhendo aquela pregação e manifestando a sua fé em Jesus Cristo. É uma pergunta que eu acho que é lícita e importante da gente fazer. Por que os apóstolos agiam daquela maneira? Ou por que tinham coragem, inclusive, de enfrentarem o mundo conhecido na época, sendo pessoas tão simples, pessoas que os evangelhos chamam de iletradas, em grego agramateis, ou seja, que não tinha gramática, ou seja, iletradas, sem nenhuma posição social, sem nenhum poder do tipo econômico, político, social, e estavam prontos a enfrentarem aquele mundo conhecido para darem testemunho de Jesus Cristo. Então, acho que aqui há uma dupla razão, ao menos que a gente pode colher desses textos. Em primeiro lugar, a consciência que foi crescendo ao longo do convívio com Jesus, de que Jesus Cristo, na sua condição humana, o Filho de Deus que se faz homem, que assume a nossa carne, que vive a nossa vida, e realmente Ele vive,
Ele nasceu de uma mãe, ele teve uma família, ele teve que trabalhar com as suas mãos para ganhar o pão de cada dia, ele foi traído, ele teve amigos, ele jantou na casa dos amigos, ele caminhou por esse mundo, ou seja, uma vida como a nossa, né? Mas o modo como Cristo viveu a sua vida, que foi coroado com a sua morte e a sua ressurreição, né? Este seu modo de vida, os apóstolos foram entendendo sempre mais, e particularmente com a experiência da sua ressurreição e da vinda do Espírito Santo, tinham entendido, este é o verdadeiro modo de viver a vida humana. Os apóstolos tinham entendido que tudo aquilo que eles procuravam como resposta para a sua existência, como sentido para a sua vida, tinham visto aquilo encarnado em Jesus. E não era uma coisa afetiva, o ponto máximo de coroação é justamente a morte e a ressurreição de Jesus, porque aqui eles entenderam que quem vive a vida como Cristo, apesar de que isso nos custa ouvir, morre com Cristo, mas ressuscita com Ele, e este é o ponto importante. Então, quem vive a vida de Jesus, quem caminha com Jesus, quem caminha como Jesus na sua vida, né, e tem a coragem de assumir aquele estilo de vida, então vai viver com Cristo e a sua vida vai ser coroada como aquela de Cristo. É lá que o homem atinge a sua plenitude. Não faz mal dizer de novo que a nossa existência não encontra plenitude no tempo. Procurar um sentido para a nossa vida no tempo é um grande equívoco, porque tudo que está no tempo é engolido pelo tempo. Se a explicação da nossa vida não está para além do tempo, a própria explicação também vai virar pó desta terra. Por isso que em Cristo os apóstolos entenderam que quem vive como Jesus, então pode participar daquela plenitude que Cristo viveu e que ficou evidente na sua morte e mais ainda na sua ressurreição, na sua ascensão ao céu. Mas depois também há uma outra razão muito importante, né? Que era o amor que eles experimentaram da parte de Cristo e que lhes deu, também do ponto de vista afetivo, podemos dizer, esta segurança para enfrentarem tudo aquilo que enfrentaram. São João, quando escreve a sua carta, vai dizer, nisto consiste o amor, em Ele ter nos amado por primeiro. Então, os apóstolos fizeram uma experiência muito forte do amor. E, de novo, não é uma coisa só afetiva, pelo amor de Deus. Não fiquem pensando que eu sou contra os afetos. Eu estou só querendo combater esse emotivismo, inclusive que da fé é muito comum, sabe? Tudo tem que ser sentido afetivamente. Não, peraí, não é assim. Os afetos em si não são maus nenhum, eles estão bastante desordenados, sem dúvida, mas só para evidenciar que o que os apóstolos estavam experimentando não era simplesmente porque eles olhavam para Jesus e tinham um bom sentimento. Eles viram Jesus morrer por eles na cruz. Jesus disse, eu vou oferecer a minha, eu vos chamo meus amigos, e o amigo dá a vida pelo outro. Eles tinham entendido, esse amigo deu a vida por mim. São Paulo, na carta aos Gálatas, diz, Cristo morreu por mim. Então, não era só uma ideia ou só uma experiência afetiva, era um fato que eles não podiam negar, da oferta da vida de Cristo por eles. E ainda mais, quando eram pecadores, também São Paulo vai dizer na carta aos Romanos, Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Quando Jesus morre na cruz, morre por aqueles apóstolos que o tinham entregado, que o tinham traído. Então, era uma forte experiência de amor, que também dava segurança. Este que morreu por mim, quando eu o traí, também é capaz de me salvar se eu for fiel a Ele. Vai me acompanhar e vai continuar me dando vida, mesmo se foi quando eu fui infiel, também vai ser quando eu sou fiel. E, vamos dizer, estes fatos que hoje nós estamos meditando vão se repetir ao longo da história da igreja. A gente normalmente fala no nosso tempo está havendo isso. Claro, porque a gente vive neste tempo, então nós falamos deste tempo, né? Porém, o que a igreja está experimentando nesse tempo, ou o que o mundo experimenta nesse tempo, não é exclusividade do nosso tempo. Quem estudar com honestidade a história, né? Infelizmente há muita desonestidade no estudo da história, mas quem estudar honestamente a história vai ver, como Jesus mesmo diz no Evangelho, usando uma expressão clássica, né? Que houve sempre um espírito deste mundo que foi contrário ao Espírito de Deus. Sempre foi assim.
Esta ideia de um certo saudosismo do passado, como se antes as coisas fossem melhor, é equivocada. Cada tempo tem a sua dificuldade, cada tempo tem o seu desafio, e em cada tempo tem gente procurando ser honesto, justo, verdadeiro e bom, e um monte de gente miserável fazendo só coisa que não presta. Sempre foi assim, entendeu? O nosso tempo se repete isto. Não é, nós não somos assim agora, a novidade, né, o nosso tempo. Não, é um tempo marcado por dificuldades particulares, marcados por desafios particulares, com um estilo também de afronta, de oposição ao Evangelho, também típica do nosso tempo. Talvez nós sintamos hoje mais fortemente, porque nós somos capazes de conhecer todas as misérias que estão acontecendo no mundo. Há 60, 70 anos atrás, o que acontecia no Japão permaneceria no Japão. Hoje, o que acontece no recôndito mais escondido da África, simultaneamente a gente fica sabendo quase. Então, nos dá esta sensação de que sempre houve muito mal. A gente só agora vê ele, né? Porém, é um mal que toca a nós. É uma oposição que hoje toca a mim e a você. Isto significa que também nós, dentro deste contexto, podemos dizer assim, em termos genéricos, né, de perseguição, ainda que no nosso caso, no Brasil, não haja uma perseguição aberta e clara, como existe em outros países, tem países onde ser cristão é quase igual a ameaça de morte. Tem um testemunho muito bonito de uma irmã chamada Irmã Guadalupe, podem entrar lá no YouTube e digitar o testemunho dela. Ela esteve naquele cerco de Alepo, lá na Síria, quando o Estado Islâmico cercou aquela cidade. E depois ela, depois de acho que 1 ano e meio, ela saiu, ela era argentina, veio para a Argentina e falou da sua experiência lá. Então, os muçulmanos andavam e marcavam a porta dos cristãos com uma cruz preta. Isto significava, estava marcado, quase com dia e hora para morrer. Então, há uma perseguição, no nosso caso mais moral, de uma hostilidade aos valores que são cristãos, uma perseguição que se mostra sutil em diversas circunstâncias, que vem, infelizmente, inclusive de instâncias do próprio Estado com relação aos valores cristãos, mesmo que não seja diretamente contra a Igreja Católica, no sentido da instituição. E hoje, nós que vivemos neste tempo, somos chamados a dar também testemunho, nesse duplo sentido, amar profundamente o Senhor e depois também anunciarmos a palavra. Isto só é possível se também nós, pela oração, pela celebração dos sacramentos, pela escuta da palavra, entrarmos como os apóstolos numa relação tão pessoal com o Senhor, que Jesus diz, se vocês me amarem, eu ficarei em vós, Este amor que nos coloca numa comunhão profunda com Cristo. E essa escuta constante da palavra, que vai também nos delineando esta figura de Jesus Cristo, o modo como viveu, e vai nos ajudando a entender que este modo realmente é aquele modo que vai trazer alegria. Anteontem eu celebrei aqui um casamento, na sexta-feira, e disse isso, muito cuidado, hoje se vende alegria até no AliExpress. E a gente está achando que se pode comprar. E não é assim. A nossa alegria se dá quando nós encontramos um verdadeiro amor. E o único verdadeiro amor perfeito que podemos encontrar é o amor do Senhor. Como aquela cidade da Samaria. Por isso, meus irmãos, isto queria dizer assim, em alto e bom som. Porque acredito nisso com todas as fibras do meu coração. O melhor que nós podemos dar a este mundo, que caminha para o buraco, é Jesus Cristo. O melhor que nós podemos oferecer a este mundo. E este mundo não é um mundo genérico, não. É a pessoa que vive ao meu lado diante do trabalho, que está sofrendo em depressão, com problemas em família, o casamento que está acabando. São as pessoas que estão ao nosso lado que acreditam que esse desvario moral em que esse mundo vive é a solução para resolver os problemas da humanidade. Não é. Nunca foi. A solução para que este mundo caminhe na direção da sua plenitude é darmos a este mundo Jesus, oferecermos a este mundo o testemunho vivo de Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e reconhecerem Cristo vivo no mundo hoje, por causa do nosso amor a Deus, pela nossa fidelidade à palavra, para que vendo-nos o mundo como aquela cidade da Samaria,
ouvindo pelo nosso testemunho e também, se for necessário, pela nossa pregação à palavra de Deus, né? Possa encontrar aquela alegria de descobrir essa vida que não passa, que não tem fim. Hoje é Dia das Mães, né? E é muito interessante como esta experiência do amor de Deus no Antigo Testamento, quando o povo de Israel começou a fazer uma experiência com o amor de Deus, quando eles procuraram uma palavra para descrever este amor de Deus, eles usaram uma palavra que tem a ver com o ventre da mulher. A palavra que eles usaram para chamar aquela experiência que nós traduzimos com amor é a palavra hebraica rachamim, que vem da palavra rechem, que quer dizer o ventre da mulher. Porque quando procuravam na sua mente a que comparar aquele amor, então se lembravam da mulher que de dentro de si mesmo dá a vida para alguém que ela não sabe se vai amá-la ou se vai odiá-la. E mesmo assim, antecipadamente, desde aquele primeiro momento da sua existência, ama aquele filho com toda a gratuidade que ela tem, sem esperar absolutamente nada em troca. Então, esta era a palavra, uma das palavras que o povo de Israel usou, né? Por isso eu queria dizer a vocês, mulheres, que já são mães, aquelas que com a graça de Deus um dia serão, aquelas que gostariam de ser e estão encontrando dificuldade, né? A maternidade continua sendo para nós um sinal vivo desse amor. Por isso não é à toa que se combata tanto a maternidade, porque ver uma mulher que dá a vida e depois dá a própria vida para cuidar daquela vida nascente é um forte testemunho de um amor verdadeiro, que nos remete inevitavelmente àquele mesmo amor do Senhor por nós. Por isso a gente tem que dar muito graças a Deus por vocês, por terem sido esse sinal do amor de Deus. Infelizmente, nem todos, em sentido absoluto, têm uma experiência boa de maternidade, no sentido de ter tido uma excelente ou uma boa mãe, né? E muitas vezes a maternidade traz consigo desafios muito grandes, que para esse tempo nosso hoje meio avesso à dificuldade, né, cria essa ideia de que ser mãe é ruim, né? Não, né? Fiquem firmes, vocês estão nos ensinando também o que significa amar com o testemunho da maternidade de vocês. Estão nos recordando e recordando a esse mundo que o verdadeiro amor é aquele que dá a vida. E o verdadeiro amor comporta sacrifícios que a gente precisa estar pronto para assumir se quisermos dar testemunho de verdadeiro amor. Por isso, a gente quer pedir muito hoje a Nosso Senhor e a Nossa Senhora, né, que abençoe muito vocês, que torne vocês mais corajosas ainda, que sustente vocês na maternidade e que a vida de vocês para este mundo, tão dilacerado por tantas coisas, inclusive contrárias à maternidade, permaneça sendo sempre um sinal muito grande. E, né, com esse testemunho, que não só vocês, que todos nós devemos dar, né, a gente possa devolver um brilho diferente para um mundo tão devastado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.